Olha, os trabalhos se desenvolveram aí de forma muito produtiva, né, com o acompanhamento do Ministério Público aí representado pelo Dr. Marcos Paulo, Dr. Genebaldo. A polícia conseguiu aí destrinchar toda a parte que estava nebulosa da investigação com a negativa do João Bosco. E agora concretizou-se em frente ao advogado dele a confissão de que sabia que era um bem público que estava sendo utilizado na propriedade dele, né? Deixou de alegar aí situações adversas que justificariam a conduta dele. E o principal de tudo, além de mencionar um outro nome que eu não posso mencionar agora para os senhores, ele delatou a participação do ex-prefeito municipal de Jeová como sendo sabedor de que o bem realmente estava sendo utilizado na propriedade particular dele, a fazenda Morro Alto, que estava arrendada por João Bosco. Então, assim, nessa parte onde havia negativa tanto do Jeová quanto do João Bosco, hoje a polícia conseguiu, junto com o Ministério Público, obter essa importante prova. Seria só a quiescência do prefeito em relação a esse uso ou o usufruto também? Olha só, a propriedade era arrendada pelo João Bosco do prefeito e a gente ainda está vendo a natureza desse arrendamento, se ele realmente existia, se era só um documento forjado. Mas o mais importante é o seguinte: se eu não estou produzindo na terra, automaticamente eu deixo de arrendar a terra. Então, o material que lá estava utilizando, de forma indireta, ainda que seja, estava beneficiando sim o prefeito de Jeová. Mas a mesma sistemática que a gente utilizou na questão da Santa Casa com o provedor e o tesoureiro, ela se aplica aqui nesse caso. O prefeito de Jeová, como titular do Poder Executivo Municipal, sabendo que bens públicos do governo municipal estavam sendo utilizados para fins particulares, ele tinha a obrigação de evitar que esses bens fossem utilizados por particulares, ainda mais um secretário municipal dele. Então a omissão dele caracteriza por si só o crime também, e ele é responsável na visão da Polícia Civil por esse crime. Dentro dessa comparação com o caso Santa Casa, quando os diretores tiveram suas prisões temporárias decretadas, isso também pode acontecer com esse prefeito de Jeová? A Polícia Civil não descarta na questão da indispensabilidade aí da investigação representar pela prisão de qualquer outra pessoa que seja, inclusive desse terceiro nome que foi ventilado aí pelo João Bosco, que a gente não vai revelar. É também servidor público? Foi servidor público. Hoje eu não sei a natureza do cargo que ele exerce, não. Mas é assim, eu preciso sentar com a doutora Paula está em viagem, está fora da cidade, e a gente vai fazer as coisas no tempo certo, junto com o Ministério Público, e aí decidindo pela representação ou não da prisão de alguém, vamos submeter o caso à análise do Poder Judiciário. Nós tivemos a informação hoje que existia um outro maquinário do município de Araxá numa propriedade do prefeito Jeová Moreira da Costa. Isso confirma, delegado? A Polícia Civil está investigando. A informação que a gente tem é que tem um outro maquinário sumido, desaparecido do patrimônio do município. Então, se está na propriedade do Jeová ou não, é claro que agora ele e o João Bosco sendo alvos da investigação, todas as propriedades que eles estão utilizando aí ou arrendando, a gente vai correr atrás para verificar se há materiais aí, produtos de bens públicos. O que a gente pede é que a população indique essas propriedades que estão sendo aí, onde estão sendo armazenadas essas coisas que foram subtraídas aí, se apropriadas do patrimônio público de Araxá. É muito importante que continuem colaborando. Hoje a gente teve 5 informações aí muito, muito boas, consistentes, e a gente já está com as equipes na rua aí checando as informações que a população passou. A respeito do poste de iluminação, da caixa d'água, dos paralelepípedos, o João Bosco esclareceu esses fatos? Ele foi muito esclarecedor quanto à questão da irregularidade, sim, tá? Eu não posso detalhar a indicação do nome da pessoa que ele indicou com relação à caixa d'água, mas nos postes houve a confirmação por parte dele de que houve a instalação lá desses bens e o serviço foi prestado de forma que ele não teve que despender valor algum do bolso dele, ou seja, um servidor público que exercia a função de titular da Secretaria de Obras ali, desenvolvimento urbano, recebe aí um serviço de uma empresa e não precisa pagar por isso caracteriza no mínimo na visão da polícia e ato de improbidade, mas também houve aí esclarecimento com relação a isso. Sobre a compra do trator, doutor, perdão, a gente teve inclusive conversado com um advogado, o João Bosco Borges, ele disse o seguinte:
em relação à compra daquele trator. Realmente houve a compra, só que na verdade houve a compra de um trator e ele recebeu um outro. Pelo que a gente pôde entender, foi isso que ele conferiu, o que ele estava querendo dizer. Sobre isso, vocês acreditam? Como é que está sendo visto isso aí? A primeira versão foi uma versão assim, ao nosso ver, tanto meu quanto da doutora Paula ontem à noite. Ela foi informal, mas foi bem absurda, no seguinte sentido: a informação era de que o secretário, até então secretário, vereador João Bosco, teria adquirido um trator em 2010, teria emprestado esse trator para o município. Depois de 2 anos devolveram um trator para ele. Ele achou que era o trator dele, mas na verdade não era o trator do município. Então assim, ele tentou incutir isso na nossa cabeça, mas assim, absurdo, né? 2 anos ele está lá com um trator que tinha um adesivo do município de Araxá, tiraram o adesivo, né, de forma voluntária, espontânea, e aí ter que acreditar numa versão para nós falsa dessa, mentirosa, não caía, né? E hoje veio a verdade a público aí, frente ao advogado dele, frente a 2 promotores de justiça, confirmou que sim, desde o início sabia da origem a origem pública desse bem que estava sendo utilizado na propriedade que ele estava arrendando, que é do prefeito municipal. E inclusive delatou uma terceira pessoa que também fez uso desse bem, e a polícia agora vai trabalhar em cima dela também. Quando o afastamento dele da Câmara Municipal, já vai subir mais outro vereador? Como fica a situação dele perante esses crimes? Eu acredito que hoje, mais tarde amanhã, o Poder Judiciário deve estar oficiando a Câmara Municipal, o presidente da Câmara, para comunicar que houve também o afastamento dele. Confesso que eu desconheço o regimento interno, mas eu acredito que o suplente da vez assume a vaga do suplente João Bosco. Até a ideia é essa, eu acho que a sistemática é essa. O advogado disse agora, depois da oitiva, que o Valtinho teria comprado a caixa d'água e que foi essa a declaração do depoimento. Confere? Foi o advogado que disse? Se o advogado disse, ele estava presente na sala. A gente não vai tratar de nomes aqui, fora João Bosco e Jeová, que são públicos, eu prefiro não tratar. Se o advogado disse... Agora, existe uma outra fazenda, né? O doutor Jeová admitiu que arrendava uma fazenda para o João Bosco, mas a Polícia Civil esteve em 2 fazendas que são próximas e, se não me engano, inclusive o trator estava prestando serviço numa outra propriedade. No caso, seria o terceiro envolvido, a propriedade desse terceiro envolvido? Não. Eu disse que não ia citar nomes, mas eu posso afastar. Não é essa propriedade, não. Essa outra propriedade ela foi arrendada pelo João Bosco também, onde ele estava criando ali os animais bovinos dele. Doutor, e ele mostrou documentalmente também que era o... Todas as duas têm contrato de arrendamento. Nós tivemos a informação nessa manhã que ontem, na tarde de ontem, a Polícia Civil já tinha solicitado um mandado, uma prisão provisória do ex-prefeito Jeová, e o Judiciário teria negado esse pedido da Polícia Civil. Isso confirma? Mentirosa a informação. Tá? Os autos estão aqui na sala. A Polícia Civil representou pela prisão única e exclusiva, até por questão de estratégia no momento, do João Bosco, porque era quem tinha elementos suficientes aí, e a indispensabilidade da investigação nesse momento focava nele. Não houve pedido de prisão de Jeová algum, não houve parecer contrário do Ministério Público, não houve decisão contrária do Judiciário. Volto a repetir, desde o início, todas as representações da Polícia Civil foram deferidas na totalidade da forma que foi solicitado. Quando Jeová será ouvido agora, mediante as novas declarações do João Bosco? Eu queria que fosse já amanhã, mas como a doutora Paula, que é a titular da investigação, não vai estar aí, a gente vai prorrogar isso aí provavelmente na segunda, mais tardar na terça. Doutor, a presença do Cachoeira na delegacia nesse exato momento diz respeito, já era marcado ou é respeito a novos fatos? Olha, hoje apareceu várias pessoas aqui que é do meu... eu não sei o porquê. O que acontece? A gente não tem o contato direto dessas investigações. Cada delegado cuida da investigação própria e as agendas deles, só quando há necessidade do acompanhamento do delegado regional, dos promotores de justiça, que a gente fica sabendo. Então, eu confesso que eu não sei porque o Zé Domingos estava aqui hoje, inicialmente, e nem porque o Cachoeira está aqui na delegacia.